Hoje, estamos empolgados em receber uma convidada especial de Denver, Colorado. Antes de mergulharmos na conversa, deixe-me compartilhar um pouco sobre o passado de Rebecca, nossa convidada. Parece que toda semana apresentamos uma história que está longe de ser comum. E isso porque nenhuma experiência de quase morte, ou DEND, é típica. A história de Rebecca é particularmente única, abrangendo impressionantes 2 anos. Alguns podem achar isso difícil de acreditar, mas há uma explicação a caminho. Antes de entrarmos no cerne de sua história, vamos reservar um momento para que o público conheça Rebecca um pouco melhor. Rebecca leva uma vida cotidiana e pé no chão como fonoaudióloga, trabalhando com crianças. Ela é mãe de uma filha e reside no Colorado, embora seja originalmente de Nova Orleans. Entre os 26 e 28 anos, Rebecca passou por uma profunda experiência de quase morte ou transformadora espiritualmente que durou 2 anos e mudou sua vida. Já que Rebecca mencionou isso, não vamos atrasar e mergulhar diretamente no que levou a esse evento extraordinário. Na época, Rebecca estava lidando com as consequências de um trauma profundo. Embora ela não tenha morrido fisicamente como em uma experiência de quase morte tradicional, aos tenros 13 anos, ela sofreu um evento traumático que pareceu uma morte espiritual. Para fornecer algum contexto, Rebecca foi agredida enquanto estava na casa de uma amiga. Ela acordou no meio da agressão, uma experiência profundamente angustiante. Após isso, Rebecca passou um tempo considerável em terapia, esforçando-se para manter uma imagem de perfeição por fora, sendo uma ótima estudante, uma pessoa gentil e parte de uma boa família. No entanto, por dentro, o trauma a consumia. Apesar de seus terapeutas na faculdade e além garantirem que ela estava bem e não precisava mais de terapia, Rebecca sabia, no fundo, que não estava completamente curada. Essa dor persistente e o desejo de se curar completamente tornaram-se a força motriz por trás de sua jornada. Expressamos nossa sincera tristeza pelo que Rebecca passou, e é importante notar que ela não precisa responder a nenhuma pergunta com a qual se sinta desconfortável. Rebecca compartilhou que, embora alguns possam não querer ouvir sobre tais experiências, outros encontram valor em sua história. E ela chegou a um lugar de abertura porque acredita que isso ajuda as pessoas. Agora, conectando esse trauma inicial à experiência que começou quando Rebecca tinha 26 anos, está claro que houve um acúmulo significativo. Dos 23 aos 26 anos, Rebecca tomou uma decisão consciente de se curar completamente. Ela lembra de declarar aos 23 anos que o objetivo de sua vida era se curar plenamente. Ela buscou maneiras de se reconectar com seu coração, sentindo como se algo pesado estivesse pesando sobre ele após o trauma, apesar das garantias dos terapeutas de que estava tudo bem. Rebecca ainda sentia que havia mais cura a ser feita, descrevendo isso como uma barreira sobre seu coração que ela desejava romper. Em seus esforços para se curar, Rebecca começou a escrever em um diário endereçado a Deus. Ela escrevia entradas começando com "Querido Deus", refletindo sobre sua vida. Então, uma noite aos 26 anos, enquanto estava na pós-graduação, algo extraordinário aconteceu. Espontaneamente, Rebecca escreveu um compromisso em seu diário, dedicando sua vida a Deus. Ela escreveu: "Querido Deus, decidi entregar minha vida a você e a tudo o que isso implica. Quero ser guiada por você pela luz. Este é o meu compromisso. Trabalharei duro para seguir este caminho e torná-lo realidade. Por favor, ajude-me a fazer isso. Por favor, ajude-me a levar luz para outras pessoas. Obrigada. Amém." Ela escreveu essas palavras do nada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rebecca desde então memorizou esse trecho porque o compartilha com frequência,
Mas naquele momento, foi um desejo cru e avassalador de entregar sua vida a um poder superior. Esse ato marcou o início de sua jornada espiritual de 2 anos. Antes desse momento crucial, o background religioso de Rebecca era diverso. Vindo de uma família interreligiosa, ela foi criada como judia, embora sua mãe tenha se convertido ao judaísmo de uma linhagem de ministros metodistas que remonta a 200 anos. Curiosamente, quando Rebecca compartilhou sua história com parentes do lado de sua mãe, eles não ficaram surpresos, dizendo que tais experiências eram comuns em sua família. Então, parece haver um fio familiar de encontros espirituais. Rebecca se identifica como interreligiosa, misturando influências judaicas e cristãs. Vale mencionar que discussões sobre fé, especialmente em plataformas como o YouTube, às vezes podem atrair críticas. Alguns espectadores podem presumir que há uma agenda para promover um sistema de crenças específico, como o cristianismo. No entanto, este programa não é sobre promover nenhuma fé particular. É um espaço seguro para ouvir as histórias das pessoas, independentemente de seu background ou crenças. Então, vamos continuar com a jornada de Rebecca. Somando a sua identidade interreligiosa, Rebecca também teve um padrasto indígena em seus 20 anos, enriquecendo ainda mais sua perspectiva espiritual. Quando ela escreveu aquela oração espontânea dedicando sua vida a Deus, não foi algo premeditado, simplesmente fluiu dela. Naturalmente isso levanta muitas questões, mas foi de fato uma oração sincera. Depois de escrevê-la, Rebecca não pensou muito nisso e se preparou para dormir. Enquanto estava prestes a adormecer naquela noite, algo notável aconteceu. Uma luz branca apareceu, movendo-se de um lado do quarto até diretamente acima de sua cama. Não era uma luz comum, parecia que podia enxergar dentro de seu coração e alma. Rebecca ficou aterrorizada, sentindo-se exposta, pois ainda escondia partes de si mesma. Ela se tensionou e implorou à luz, dizendo: "Vá embora. Estou com medo. Vá embora. Estou com medo." Ela não entendia o que era aquela presença. Então, após expressar seu medo, uma sensação de formigamento começou no topo de sua cabeça, espalhando-se para baixo. Era uma sensação amorosa e pacífica, quase como uma dor de cabeça amorosa. Rebecca pensou consigo mesma: que dor de cabeça estranha, pois carregava uma sensação de calor e calma. A sensação ficou mais forte, e embora seu namorado na época estivesse dormindo ao seu lado, ela considerou acordá-lo para perguntar se ele também sentia aquilo. Em vez disso, ela relaxou na sensação. Então, uma voz entrou em sua mente, tão amorosa e gentil, dizendo: "Você não precisa ter medo, mas se tiver, pode usar um chapéu." Em sua mente, ela viu um chapéu de formatura, que achou pouco atraente. "Brincalhona," ela respondeu à voz, sugerindo outros chapéus porque não gostou do que foi mostrado. Na época, Rebecca não compreendia o que estava acontecendo. Olhando para trás, como estudante de pós-graduação no Teachers College da Columbia University, ela acredita que a mensagem era que poderia usar o chapéu de estudante e perseverar nas experiências espirituais que se desenrolariam nos próximos 2 anos. Inicialmente, ela ficou completamente confusa com o evento. Para entender mais sobre essa luz, não era todo o quarto iluminado, mas sim uma luz focada, talvez do tamanho de uma pequena esfera, movendo-se de um lado do quarto para diretamente acima dela. Rebecca suspeita que, com uma visão espiritual melhor, poderia ter parecido maior, ou até mesmo como uma figura angelical. Diferente de uma luz comum de quarto, essa parecia pessoal, como se estivesse olhando para sua própria essência, o que a assustou, porque ela não estava pronta para ser vista tão profundamente. Outros descreveram ver esferas de luz em várias cores,
às vezes conectadas a entes queridos falecidos. Rebeca confirmou que a luz era redonda, embora não tenha documentado todos os detalhes na época, temendo estar perdendo a cabeça. Ela lembra que pode ter oscilado enquanto se movia sobre ela, mas o impacto emocional foi mais forte que o visual. Parecia que sua alma estava sendo encontrada, além da personalidade superficial que ela apresentava ao mundo. Essa conexão profunda era ao mesmo tempo aterrorizante e profunda. Quando perguntada por que a luz parecia ter uma personalidade, Rebeca explicou que carregava uma presença amorosa. Ela hesita em rotulá-la diretamente como Deus, incerta se Deus aparece como uma luz nos quartos das pessoas, mas foi assim que ela registrou em seu diário. A luz era gentil, intensa, e parecia vê-la completamente. Rebeca acredita que seu medo vinha da resistência de sua personalidade em ser totalmente vista. Como muitos, ela se acostumou a esconder seu verdadeiro eu, especialmente após seu trauma e as pressões sociais. Ser exposta de maneira tão crua era assustador. Quanto à dor de cabeça, Rebeca a descreveu como uma sensação de formigamento que começou após seu medo inicial da luz. Parecia que a luz se movia para sua cabeça, criando uma sensação forte, amorosa e pacífica, quase como uma massagem de amor no topo de sua cabeça. Ela achou isso estranho, mas bonito, embora mais tarde desejasse não ter resistido à luz ou respondido à voz. Sua alma parecia pronta para o compromisso que fez em seu diário, mas sua personalidade foi pega de surpresa, questionando o que acabara de fazer. A luz, no entanto, não pareceu ofendida com sua reação. Quando ela criticou a escolha do chapéu, a voz fez uma pausa, não por raiva, mas como se reconhecesse que ela não estava pronta para mais. Rebeca se pergunta o que poderia ter acontecido se ela simplesmente tivesse aceitado o chapéu e continuado ouvindo. Na manhã seguinte, após ir para a cama intrigada com os eventos da noite, Rebeca acordou ainda incerta sobre o que havia acontecido. Enquanto caminhava para a aula, algo incrível se desenrolou. Ela começou a ver uma luz branca etérea e bela emanando de todas as pessoas que passavam por ela. Era como se cada pessoa fosse um anjo. Antes disso, devido ao seu trauma, Rebeca frequentemente percebia os outros como irritados ou ameaçadores. Agora, ela via beleza e luz em todos, não apenas auras coloridas, mas uma luz branca pura revelando suas almas. Ela sentiu um amor avassalador por todos ao seu redor. Naturalmente, isso a fez questionar sua sanidade mais uma vez. Logo após, Rebeca começou a ter sonhos psíquicos, um fenômeno que começou naquela primeira semana e continua até hoje. Isso não fazia parte de sua criação, pois seus pais, uma mãe psicóloga com doutorado e um pai médico com doutorado em bioquímica, focavam em analisar sonhos logicamente, não psiquicamente. Exemplos incluem sonhar com um acidente de carro 5 dias antes de acontecer, ou sonhar com envenenamento por monóxido de carbono e depois sobreviver a isso na mesma semana. Ela também sonhou com amigos compartilhando informações que depois repetiram na vida real. Essas experiências eram novas e consistentes, deixando Rebeca maravilhada, muitas vezes percebendo no meio do evento que já havia sonhado com aquilo antes. Embora esses sonhos psíquicos e percepções de luz nos outros tenham persistido, a intensa janela de 2 anos da experiência espiritual de Rebeca teve um início e um fim distintos. Durante esses 2 anos, outras coisas notáveis aconteceram. Rebeca sentiu a forte presença de anjos ao seu redor, como entidades amorosas próximas. Ela também experimentou uma linha do tempo alternativa de sua vida, e teve uma revisão de vida espontânea, sentindo em seu corpo como suas ações impactavam os outros. O fim desse período, no entanto, foi tanto a parte mais bela quanto a mais difícil para ela.
Ao longo desses 2 anos, Rebeca sentiu que, quando as experiências terminassem, ela poderia continuar nesse estado elevado pelo resto da vida, ou deixar este mundo, talvez, para o céu. Ela não tinha certeza do que esperar. O culminar veio uma noite em seu quarto, quando ela conversou com um ser brilhante e belo. Seu quarto estava cheio de luz, enquanto ela expressava suas dificuldades, dizendo que a vida era dura, e que não entendia seu propósito, apesar da beleza espiritual que estava experimentando. O ser olhou para ela com imenso amor, luz brilhando de seus olhos e coração, tranquilizando-a de que a vida era incrível. Ele a encorajou a abraçar aventuras, a viver uma vida ótima, e a ver estar vivo como um presente precioso. Naquele momento, Rebeca pensou que esse ser poderia ser um parceiro romântico, perguntando seu nome e quando se encontrariam. Ele respondeu: "Meu nome é Jonathan, e você pode me encontrar quando terminar de nadar." Não havia julgamento em sua resposta, apesar de sua suposição. Por muito tempo, Rebeca acreditou que ele era uma pessoa real que ela encontraria. Mas agora pensa que era um anjo, dado o brilho intenso não típico de humanos. O sonho então mudou de seu quarto para uma cena em um grande navio à noite. Ela foi baixada para o oceano, e teve que nadar sozinha nas águas escuras. Quando acordou na manhã seguinte, toda a luz que havia sentido, todas as presenças angelicais, haviam desaparecido. Foi uma perda devastadora, deixando-a confusa e sentindo-se abandonada por Deus. Isso mergulhou Rebeca em uma profunda depressão por vários anos, lutando para entender por que a luz desapareceu depois de ser tão vívida. Essa perda foi incrivelmente difícil para Rebeca. Ela se retirou para viver no bosque, embora sua família estivesse por perto. Amigos e familiares notaram que ela teve dificuldade para se comunicar ou processar a experiência por um longo tempo. Não foi até o ano de 2023, 15 anos após o término da experiência em 2008, que Rebeca começou a falar abertamente sobre isso. Inicialmente, ela tentou desesperadamente recapturar a luz, procurando-a na natureza e questionando se havia imaginado tudo. No entanto, os sonhos psíquicos contínuos e momentos de orientação através da oração a tranquilizaram de que era real. Levou esses 15 anos para aceitar e integrar completamente o que havia acontecido. Durante esses 2 anos, sentir anjos ao seu redor foi uma fonte de imenso conforto para Rebeca. Ela descreveu isso como ter uma equipe de ajudantes, guiando-a com leves empurrões sobre o que fazer. Eles pareciam seres de luz ao seu lado, às vezes figuras altas em cada ombro, mas sempre com uma conexão profunda e sincera. Com o tempo, à medida que aceitou a realidade de sua experiência, Rebeca aprendeu a se reconectar com essas presenças durante sessões pessoais, sentindo sua orientação, mesmo que não fossem tão constantes quanto antes. Outro aspecto único foi a revisão de vida espontânea de Rebeca, diferente das NIDs típicas, onde tais revisões frequentemente ocorrem durante um momento de morte clínica. Para Rebeca, isso aconteceu enquanto falava com sua irmã ao telefone. Após machucar os sentimentos de sua irmã sem intenção sobre algo importante, Rebeca, de repente, sentiu a dor de sua irmã dentro de seu próprio corpo. Foi uma realização profunda de como suas ações afetavam os outros, deixando-a devastada. Isso se estendeu a sentir o impacto de sua gentileza ou falta dela sobre os outros, sentindo isso em seu espírito e corpo. A partir disso, Rebeca aprendeu a importância da gentileza, do perdão e de reconhecer a luz divina em todos, tratando cada pessoa como uma alma bela. Embora admita que nem sempre vive de acordo com esse ideal, especialmente quando está sobrecarregada, ela se esforça para reparar até mesmo a rabugice interna que os outros podem não notar. Toda essa experiência mudou profundamente a vida de Rebeca. Logo após ela mudou sua carreira para trabalhar com crianças,
particularmente aquelas com altas necessidades, apesar de não ter planejado esse caminho. Anteriormente focada em pesquisa, ela se sentiu compelida a seguir o que chama de plano de sua alma. Agora, se vê alguém sofrendo, Rebecca não consegue ignorar. Ela precisa ajudar. Ela continua a ver luz nas pessoas, o que às vezes tornava os encontros amorosos desafiadores durante seu pico espiritual, pois sentia amor por todos devido à sua essência brilhante. Para permanecer conectada ao amor que sentiu, Rebecca o nutre ativamente todos os dias, sentindo-se perdida sem essa prática. Como muitos que passaram por experiências de quase morte, ela também se identifica com o desejo de deixar este mundo, ansiando pela presença constante da luz que uma vez viu. Embora tenha diminuído, ela espera que retorne para que todos possam experimentar. Ajustar-se após tal experiência não foi fácil para Rebecca. Como muitos que retornam de Índias, ela enfrentou desafios para se reintegrar, frequentemente levando à depressão ou grandes mudanças de vida. Taxas de divórcio e mudanças de carreira são comuns entre os que passam por isso, e Rebecca teve que navegar por isso ao longo de muitos anos. Seu padrasto indígena, que vinha de uma tradição medicinal, mas vivia externamente como fuzileiro naval e engenheiro, desempenhou um papel crucial. Quando suas experiências espirituais começaram, ele começou a ter sonhos sobre ela, validando sua jornada. Ele escreveu cartas orientando-a sobre como caminhar em um caminho conectado ao Criador, o que foi imensamente útil. Refletindo sobre Jonathan, o ser brilhante de seu sonho, Rebecca uma vez esperou que ele fosse uma pessoa real que ela encontraria após terminar de nadar. Por anos, ela esperou. Semanalmente, mensalmente, anualmente, até concluir que ele era provavelmente um ser angelical, cheio de luz e amor incomparáveis. O simbolismo do navio do oceano e de nadar à noite sem costa à vista, sugere a ela que representa viver uma vida espiritual no mundo físico. Inicialmente, ela sentiu como se estivesse se afogando, querendo escapar, mas agora vê isso como a jornada contínua de sua vida. Talvez Jonathan seja um anjo que ela encontrará no fim da vida. Ela não tem certeza. A história de Rebecca oferece esperança àqueles que estão lutando. Ela reconhece que a vida não é garantida como fácil e expressa empatia por qualquer um que esteja sofrendo. De sua experiência, ela acredita firmemente que as orações são ouvidas, que cada pessoa é profundamente amada e cuidada, e que se abrir, pode conectar alguém a esse amor individual como uma alma bela. Ela encoraja a não desistir, a orar, ou clamar ao Criador, afirmando que o amor está presente. Quanto ao que vem após esta vida, Rebecca espera que haja algo belo pelo qual ansiar, idealmente trazendo essa luz aqui sem precisar deixar o planeta. Por fim, Rebecca recentemente escreveu um livro, intitulado Daily Moments with Angels, Momentos Diários com os Anjos, apresentando 365 mensagens de anjos que ela canalizou. Parte de se reconectar com sua experiência envolveu escrever orações e receber respostas, que ela compartilha diariamente no Instagram e no Facebook. O livro inclui páginas de reflexão mensal e ressoa com outros que tiveram experiências espirituais ou de quase morte, lembrando-os de sentimentos semelhantes. Ela é apaixonada por trazer essa frequência através de sua escrita. Obrigado por ouvir e compartilhar este podcast. Não se esqueça de clicar no botão de seguir. Até a próxima. Desejamos a você tudo de bom que está buscando nesta vida e na próxima.